Fala pessoal, chegou mais um episódio do Guardião Cast e olha, hoje, eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo, hoje é um dia especial, todo dia é especial porque realmente a gente traz um conteúdo de muito valor. E hoje eu tô com uma convidada aqui, amiga de longa data e é uma convidada que realmente entende muito do assunto de marketing, empreendedorismo e crescimento. Marta Giove, seja muito bem-vinda ao Guardiões Cast. Altair, primeiro, obrigada por ter me convidado, por estar aqui. É sempre uma honra estar batendo papo com você, conversando contigo. A gente sempre conversa nos bastidores, Sim. né? Então, para mim é muito bacana estar aqui. E você falou que eu sei muito. Você sabe muito mais do que eu. Não, mas você sabe, porque você trabalha com isso, né? Trabalho. Eu só me divirto. É minha diversão o marketing. Você é oficial nisso, né? Então, mais uma vez, obrigada. E eu sei que esse bate-papo vai ser bem legal, porque eu e o Altair, a gente compartilha dos mesmos pensamentos, a gente aqui não vai contra as ideias, nós sempre estamos ali, sempre alinhados sobre o marketing, vendas, isso é muito bacana. Obrigada por essa oportunidade, viu? E você falou em alinhamento, acho que tem muito a ver também com resultado. Isso. Né? Por quê? Porque a gente tem o nosso trabalho que é desenvolvido lá, que é voltado para resultado. Inclusive, a gente bateu a nossa meta esse mês de novo, pessoal. Uhul! Parabéns para o nosso comercial. Nós fechamos 42 novos clientes. Show. E a gente tem trabalhado, justamente você que ajuda contadores a entender todo esse processo de marketing e executar esse trabalho, também tem uma visão muito prática. Então, tanto eu que pratico no meu escritório, como você que atende contadores em todo o Brasil, tem a clareza na prática do que funciona e do que não funciona. E por isso que a gente é bem alinhado, porque é um alinhamento prático, né? Então, assim, não tem como dar resultado de um lado e não dar do outro, né? Então, a conta não fecha. Show. Marta, vamos começar falando sobre um ponto de vista que a gente tem em relação a o que representa o marketing hoje para as empresas de contabilidade. Porque durante muito tempo as empresas elas caminharam sem marketing, sem departamento comercial, que nós vamos falar da estruturação de um departamento comercial daqui a pouco. Mas o que você acha que hoje representa o marketing digital para as empresas de contabilidade? Bom, Thair, para falar disso, eu preciso voltar um pouquinho lá atrás, que é quando as contabilidades online chegou no Brasil. Porque existe a contabilidade online, existe o antes e o depois. O antes e o depois. O antes, na contabilidade, todo empreendedor sabe que é obrigado a ter uma contabilidade. Então, os contadores praticavam o valor de mercado, que na época era um salário mínimo. Mas quando a contabilidade online entrou, ela veio para abalar todas as estruturas da contabilidades tradicionais. A partir daí, todo mundo ficou muito bravo. Foi uma revolução no mercado, né? Porque pensa, na época o cara pagava 600 contos de contabilidade e ele tem a oportunidade de pagar R$50. Aí pensa, os caras foram contra eles, em CRC, tal, só que nada aconteceu. A partir daquele momento, as contabilidades perceberam que precisavam o quê? Putz, preciso investir em vendas, preciso investir em marketing. O que essas online estão fazendo que eu não faço para ter esse boom? Então, a partir desse momento que o contador começou a despertar sobre essa questão do marketing de vendas. Que eles viram que eles eram um escritório de contabilidade, uma empresa contábil, e eles não tinham todo esse know-how de marketing e vendas. Então, a partir daí, eles começaram a perder muito cliente e aí começaram a ver o seguinte, que a indicação ela existe, a indicação sim é um grande fator, é boa, só que eles viram que só isso não seria mais viável ter um negócio. Então foi a partir desse momento que eles começaram a introduzir o marketing e ver o quanto o marketing era importante. Só que a contabilidade online, vamos falar aí, a Contabilizei, ela surgiu em agosto de 2013. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Muitas contabilidades começaram a perceber a importância do marketing de vendas, tanto é que muita gente vem fazendo essa transição, né? Só que o que eu vejo hoje, existe ainda uma dificuldade muito grande do contador entender para que serve o marketing. Ele acha que o marketing vai fazer ele vender. E o marketing não é você fazer vender. O marketing é falar assim, estou aqui. É gerar confiança. Então, às vezes tem muito essa confusão. Não, vou. Ou então ele acha que o marketing é ferramenta. Vou colocar um site, vou fazer um vídeo no YouTube e vou ter um resultado. O cara vai chegar aqui e vai comprar. Da noite pro dia. Da noite pro dia. E sem pensar em vendas. Que marketing e vendas andam lado a lado. Então, hoje, todo mundo sabe da importância. Mas, infelizmente, se a gente pegar dos 90 mil escritórios que tem no Brasil, se a gente pegar aí 10 mil estiver fazendo, é muito. Entendi. É um grupo ainda muito pequeno de contadores que fazem alguma coisa, né? Sim.
E quando você, nessa sua caminhada, você já tem quantos anos trabalhando com marketing? A DPG está há 20 anos. A gente começou lá atrás vendendo para contador. Trabalhando com marketing, pessoas de contabilidade, são 15 anos. 15 anos. 15 anos. Inclusive, a gente começou... Gente, a gente tá tão focado no resultado para vocês que a gente nem se apresentou direito, né? Mas é natural, tá? É natural. Dois executores. Dois executores que vão para cima e faz. Marta, pegando até esse gancho, você falou que há 15 anos vocês fazem marketing para contadores. Isso. Conta um pouquinho, rapidamente aí, resumida, a história da DPG para a gente, para quem ainda nunca te viu, tá te vendo pela primeira vez, que eu sei que o mercado contábil você é muito conhecida, mas para as pessoas que estão te vendo a primeira vez, conta um pouquinho da história da DPG e como vocês chegaram até aqui. Bom, há 20 anos, a gente fez 20 anos agora em setembro. Há 20 anos atrás, eu e o Alex, a gente tinha uma empresa de representação comercial, onde a gente vendia boletim para contador. Sabe esses jobs da vida? Sim. A gente vendia o Conta 10, que foi o primeiro CDzinho que veio no mercado para substituir as pastas. E a gente vendia aquilo e a gente tinha muito contador na nossa carteira, né? E aí a gente viu uma oportunidade de vender site. Por quê? Porque os clientes perguntavam, vocês conhecem uma empresa de site? E o Alex tinha tido uma oportunidade de trabalhar, prestar serviço para a empresa, só que os valores não batiam. Aí eu falei, Alex, vamos vender site para esse pessoal? Aí ele falou assim, Marta, meu negócio é vender. Se você quer ir seguir nesse negócio aí, vai. E aí eu contratei um web designer, um servidor, e vamos fazer site. Afinal de contas, a gente já vinha de uma carteira, já fazia 5 anos, que a gente tinha uma carteira extensa de boletim. Boletim a gente renovava. E aí, na carteira, a gente começou a oferecer e começou a dar certo. Passou-se mais ou menos uns 3 anos, a gente fazendo aquilo, a gente estava como representante e vendendo aqueles sites, a empresa que a gente representava fechou. A partir do momento que ela fechou, o Alex falou assim, Marta, o marketing digital está começando a vir forte no Brasil, eu vou estudar sobre isso e a gente investir no marketing digital. A gente testou para a DPG, deu super certo, pegamos alguns clientes e começamos a aplicar aquilo. E aí foi nessa época, mais ou menos, que eu comecei a caçar quem era o topo do Google, né? Sim. Porque a gente começou a entender, o Alex falou assim, Marta, olha, tem uma contabilidade aqui, Soluzione, esse cara aparece em todo quanto é lugar. E ele era você veio bem antes das contabilidades online, você sabe disso, né? Bem antes. Bem antes, gente, a contabilidade online ranquear lá no orgânico, o Altair foi pioneiro nisso. Foi pioneiro. Em algum momento ela vai falar que me lançou pro mercado, eu já tô... Eu já tô antecipando para vocês, ficam atentos aí que ela já vai falar. Calma, é daqui a pouco. Nem tava lembrando disso, tá vendo? Agora você me lembrou. E aí a gente começou a entregar isso pros clientes, acertando e errando, e a gente vem nesse ritmo aí há muito tempo. Na época que eu procurei você, na época nem tinha intenção, porque ele fala, né, que eu chamei o Altair para palestrar no nosso evento, foi a primeira palestra que ele deu ali, assim, evento, mas nossa intenção mesmo era de se conectar com o Altair para validar o que ele fazia, estava certo com aquilo que a gente estava fazendo para os clientes. Sim. Então, foi essa conexão que teve aí no começo. Aí eu chamei ele para palestrar, a partir daí eu lancei ele pro mercado. E deu certo, hein? Deu certo. Ó, se a Marta te procurar para te lançar para alguma coisa... Dá certo. Pode ir que vai dar certo. Deu fruto, viu? Deu fruto. E a partir disso, Altair, nesses anos todos, então, vou dizer para você que você está aí no mercado, você acompanhou, a gente levou muita pedrada, porque a gente fez muita coisa errada. Não, e vocês inovaram, né? Assim, eu acho que a DPG, eu vejo hoje as agências que estão chegando depois, eu acho que a DPG ela também foi um norte para muitas outras agências que chegaram depois, porque vocês pegaram o mercado virgem, aprenderam, tiveram que aprender na raça como é que trabalhar, e hoje não. Hoje as pessoas têm o case de vocês, por exemplo, para poder aprender e até copiar. Exato. Vocês não tinham ninguém para copiar. Não tinha. Não, eu lembro que uma empresa que, não vou falar o nome, mas que fazia site para contabilidade, que era a única que fazia naquela época, site em Flash ainda, né? Isso. E quando vocês começaram a fazer site em WordPress, praticamente só vocês faziam, né? Então, a nível Brasil. Então, foi um desafio muito grande que vocês enfrentaram, né? Exato, porque aí, de fato, o Alex foi estudar muito sobre isso, porque o Alex, ele cuida da estratégia, então ele foi estudar sobre o WordPress, porque que era importante, porque que não era, tal. E a gente foi pioneira. Então, a gente ficou por alguns anos... E ficou bom nisso, hein? O Alex, vamos... O Alex, eu vou te falar, o cara entende de marketing. Entende muito. Aquele estuda mesmo. Estuda demais. Então, a gente conseguiu inovar na época. Demorou um pouco para ver os concorrentes, mas os concorrentes chegaram. Hoje a gente tem vários concorrentes, só que o que a gente percebe, não desmerecendo nenhum deles, mas a gente percebe que muitas coisas que eles fazem hoje, a gente fazia anos atrás, então já são erros que a gente não comete. Então, hoje, Altair, marketing é teste AB. Então, a gente já sabe um caminho
mais ou menos, que o contador tem que seguir para ter um certo resultado, entendeu? Então, essa nossa história, hoje a DPG conta aí com mais de 1.000 clientes recorrentes, já passou na nossa mão mais de 10 mil projetos de escritório de contabilidade, estamos aí na luta, como eu disse para você, tudo é teste, tudo a gente vai validando, hoje com mais cautela, em relação, até porque a gente começa a entender de negócio, aí a gente começa a perceber que marketing não tem nada a ver com ferramenta, marketing está ligado muito à gestão, e os clientes que dão certo lá com a gente são os clientes que fazem a virada de chave, a mentalidade muda, e aí os clientes começam a compreender esse jogo do marketing, e aí sim esse cara começa a ter resultado. E eu acho que o contador demorou muito tempo para entender esse jogo, até para poder entender o quanto que é importante investir em marketing e esperar. Porque assim, o contador, acho que você deve ver muito isso, queria até que você falasse, como é que o contador chega, por exemplo, para procurar a DPG para fazer um trabalho de marketing, por exemplo? Ele chega já querendo ter resultado no mês seguinte ou ele chega consciente que ele precisa estruturar um processo, plantar para depois colher? Como é que chega a maioria dos contadores que buscam hoje o marketing na DPG? Antigamente, Altair, o cara chegava bem cru lá. O cara chegava achando que ia colocar um site no ar. E, não, me falaram aí que colocar um site no ar, eu vou ter resultado, tá? E na época que a gente não tinha aquela coisa do cliente ideal, a gente ainda tava tateando muita coisa, a gente vendia e aí o cara ficava puto porque colocava o site no ar e nada acontecia, né? Não tinha resultado. Caramba, aquela empresa me vendeu errado, aquela empresa tal. O que tá acontecendo? Hoje, quando a gente começa a mapear o mercado e começa a educar, e aí tem várias pessoas educando, tem você educando, tem vários outros influenciadores. Enfim, falando de marketing e começa a educar, o cara começa a compreender como que funciona o jogo. Então ele começa a compreender o seguinte, que ele precisa de um apoio no digital, mas ele sabe que a estratégia dele não vai ser 100% digital. Ele precisa ter outras 1001 estratégia. Então esse cara, ele chega um pouco mais educado. Vou dizer meio a meio. A outra metade chega querendo o quê? Instagram. Infelizmente, o pessoal acha que ele vê você no Instagram, vê eu no Instagram, ele acha que é aquilo que vende. Então, metade chega já um pouco educado, sabendo um pouco daquilo que como que é, mas a metade chega assim, eu quero montar um Instagram, vocês me ajudam a montar um Instagram? Porque eu vou vender muito pelo Instagram. E aí você chega, aí meu time hoje de vendas está muito bem preparado, a gente dá um banho de água fria, explica a jornada para ele compreende, aí ele respira e fala assim, putz, é isso. Então, hoje, se o cara não tiver mentalidade de crescimento, uma mentalidade realmente de ser ensinável, você não sabe nada digital, beleza. Só que o caminho é esse daqui. Você quer? Não, eu quero isso aí. Então, vá pra... Aí quando o cara chega lá, eu quero comprar tráfego pago. Vocês fazem? Você tem algum... A gente vai avaliar aqui o seu digital, como que está. Tem um posicionamento orgânico? Não tem, querido. A gente não te vende tráfego pago. Porque se você quiser comprar, tá tudo bem, mas não vai ter resultado nenhum. Porque a gente já viu aqui por A mais B. Se você compra uma LP, que é uma página de captura, e joga tráfego para essa página, você pode ter o resultado? Pode, só que não é do jeito quando a pessoa já tem um posicionamento orgânico. Que aí a estratégia de tráfego é totalmente diferente. Então, coisas que a gente cometeu lá atrás, esses erros, de vender uma LP, jogar tráfego pago, hoje a gente não faz mais. Então, hoje, quando o cara chega lá, Altair, tem uma jornada. Aí você acaba vendo, foi o que você falou, né? Você acaba vendo as agências trazendo a estratégia que você já testou lá atrás e já sabe que não funciona. Exato. Né? Tanto é que chega a gente lá, tô super decepcionada com a agência XPTO, porque eu vendi tráfego e tráfego deu super errado, eu comprei tráfego e tráfego não deu certo, tal. Eu falei assim, justamente, é isso que a gente não quer fazer mais aqui. E muitas das vezes o cliente ia embora falando mal da gente, que tinha resultado, sendo que nem a gente era um pouco atrapalhada nessa questão da jornada, então a gente tem uma jornada chamada Contador no Topo. Então, Altair, basicamente, a gente sabe como que o cara consegue um resultado no digital. E detalhe, esse resultado no digital vai depender muito mais dele do que a própria agência. É a mesma coisa você com o seu cliente. Se você quer ser consultivo com o seu cliente, depende muito mais do seu cliente do que de você. Com certeza. E nessa trajetória, Marta, que vocês vêm ajudando milhares de contadores em todo o Brasil, a dificuldade, por exemplo, quando a gente vai montar uma estratégia de marketing. Então, assim, eu sou contador, vou procurar a DPG. Como você falou, se eu não tenho nenhum conhecimento, se eu não conheço nada de marketing, ou se eu conheço de marketing, eu também tenho que entender que existem algumas estratégias e eu preciso seguir também a orientação de quem está me direcionando, né? Porque eu não sei se vocês passam por isso, né? De pessoas querendo discutir muito estratégia. Porque às vezes a pessoa ouve um influenciador falar de um lado, ouve o influenciador falar do outro. A gente tem muito cuidado com isso, mas a verdade eu sempre brinco com as pessoas.
todo mundo que me conhece sabe que eu sempre falei sobre Google e YouTube porque eu faço isso. Então, a gente conquistou mês passado 42 clientes na nossa unidade, fora os nossos parceiros. Por quê? Porque simplesmente eu fiz Google e YouTube. Quem sabe que a gente fez tudo orgânico, né? A gente vem trabalhando dessa forma. Mas, muitas vezes, a gente vê pessoas dando dicas e orientações sem fazer. Né? Então, por exemplo, é uma coisa eu falar assim, cara, eu vou te ensinar a ter sucesso com o Instagram. Cara, eu não tenho sucesso com o Instagram vendendo contabilidade. Então, se eu vou fazer isso para ganhar dinheiro, no meu caso, eu vou sentir que eu estou sendo muito incongruente. Então, eu queria, assim, quando você chega hoje, o cliente na DPG, né, que ele vai fazer esse trabalho com vocês, há muita discussão em relação a isso, porque eu acho que as pessoas, que nem você falou, 50% já bate em querer ir para o Instagram. Por quê? Porque eu acho que, eu queria até sua opinião em relação a isso. Na minha mentoria também, eu estou ensinando o YouTube, né? E aí eu vejo as pessoas indo para o Instagram. Ninguém faz o canal no YouTube, ninguém faz vídeo no YouTube, mas está lá fazendo conteúdo para o Instagram. Por que as pessoas fazem isso? Será que acha que é fácil ou é ego? O que é? Bom, Thaíra, é muito ego, tá? E eu vou te explicar aqui que existe a mídia de necessidade e a mídia de oportunidade. Certo. Então, primeira coisa, sem sombra de dúvidas nenhuma, sem medo de falar sobre isso. Se o contador ele quer ter resultado no médio prazo, não adianta ser no curto. Existe contadores hoje que conseguem resultado no curto? Existe, porque tem um Google Meu Negócio. Certo. Então, Google Meu Negócio, as pessoas procuram contabilidade na região. Se o cara tem um Google Meu Negócio muito bem feito, ele já vai conseguir algumas levantadas de mão, tá? Então, a gente tá comprovando isso. Mas se o cara ele quer resultado no médio prazo, não vai ser no Instagram, infelizmente, que ele vai ter resultado. E eu bato isso, quem quiser, qualquer especialista pode vir falar comigo que eu quero que me prove, abra o funil de vendas e me mostre, tá? Por quê? Porque o Instagram é mídia de oportunidade, o YouTube e o Google, mídia de necessidade. Por exemplo, hoje, qualquer pessoa que você queira, da nossa geração, que é o seu cliente, então a gente vai pegar pessoas que estão querendo um cliente, é da nossa geração. Sim. Esse cara, ele não vai no Instagram pesquisar. Ainda. Ainda. Esse cara, ele vai aonde? Ele vai no Google e no YouTube pesquisar. Sim. É só você começar a pensar qual é o seu comportamento de consumo. Então, se eu tô com um contador lá, vamos pegar aí 100 contadores na sala, pergunta pra eles assim, como que você pesquisa? Ele vai de cara falar, eu pesquiso no YouTube, eu pesquiso no Google, quando você quer comprar alguma coisa, onde você vai? Assim, a minha filha, de 17 anos, essa geração, a Carol, ela pesquisa no TikTok e pesquisa no YouTube. A minha filha mal entra no Instagram. Então, essa geração, a gente tem que começar a olhar para o TikTok como motor de busca. Sim. E YouTube também. Essa geração, tanto é que o Google já está preocupado e tem uma outra coisa vindo aí que são as inteligências artificiais, tá? Então, se você sabe que o teu cliente, ele pesquisa no Google e no YouTube, por que cargas d'água? Você está investindo maior tempo lá no Instagram. Se você sabe que se você investir o seu tempo gravando vídeo e fazendo um bom site, conteúdo, você vai ter resultado. Porque quando a gente grava pro YouTube ou escreve pro Google, é mídia de necessidade. Eu tô escrevendo, eu tô falando para quem tá buscando. Então, qual que é a chance do cara me encontrar? Muito maior. Agora, no Instagram. Mas você tá dizendo pra não ter Instagram? Não tô falando isso. Eu tô falando o seguinte, se você tá sem dinheiro, não tem como investir, começa por onde? Começa por aquilo que você sabe que vai ter um resultado no médio prazo. É só olhar, putz, meu senhor tá falando aqui, que vendeu 42 clientes. Para ele chegar em 42 clientes, o funil dele é bem grande. Sim. Pensa quantos leads levantou a mão para ele lá no mês, para chegar a 42. Então, por que o cara fica lá no Instagram? Por que ele acha? Ele vê você lá no Instagram, que é um contador, vendendo um infoproduto, ele acha que você tá vendendo... O jogo é o mesmo, né? O jogo é o mesmo. Então, o jogo do Instagram... Agora, por exemplo, se ele vai vender no Instagram uma mentoria de financeira, vai vender uma planilha, ok você ir pro Instagram. Agora, serviço de contabilidade, gente, é muito mais difícil, porque é confiança. Só que eu não tô dizendo pra você não estar no Instagram. Eu tô dizendo pra você o seguinte, no Instagram, primeiro, as pessoas seguem você. Sim. Então, a mesma coisa. A pessoa, quando chegou no Instagram pra me seguir ou seguir você, ela não quis comprar nada. Não. Ela só quis seguir você pelo conteúdo. Sim. Depois ela começou a dar uma namorada com você e falou assim, interessante esse cara aí. Ele tem uma coisa pra me vender, uma mentoria, alguma coisa. Sim. Aí ela levantou a mão lá pra você. Ou então o cara bate no YouTube, bate no site, o Instagram virou cartão de visita. É isso aí. Por isso que você tem que ter alguma coisa lá tal. Agora, esforço pra marketing mesmo... Você tem que primeiro se esforçar no YouTube e no site. E não tem Cristo que me prove ao contrário isso. Me mostre o seu funil de vendas que eu te falo se tá certo ou não tá. E detalhe, pessoal, olha só que interessante que a Marta tá falando. Quando você olha uma pessoa igual a Marta, que é CEO de uma agência,
focada em contadores e atende contadores e faz o trabalho de marketing, o que ela está trazendo para a gente aqui é uma experiência da prática, do dia a dia, o que ela vê na prática. É diferente. Ela, como vendedora, ela poderia, por exemplo, estar vendendo qualquer outra plataforma e falar, não, vai por isso aqui que vai dar resultado. É o que ela está, como ela está preocupada com o resultado do cliente dela que paga e que também quer resultado, ela tem que direcionar a pessoa para o melhor caminho. Então, não tem como, né, Marta, a gente falar que a minha experiência, principalmente, e a sua experiência, que é prática, não deve ser ouvida, né? Porque nós estamos ali no campo de batalha, né? Exatamente, Altair. E aí, mais uma vez, as pessoas começam a achar porque o infoprodutor, porque geralmente o que o contador acontece? Ele começa a seguir muitos contadores que fazem produto de educação. Isso. Aí eles começam a ver um movimento. Aí eles acham que eles fizerem isso pro cliente dele final, vai dar certo. E uma outra coisa que nesse tempo a gente viu. Por exemplo, tem um contador, depois o professor Robson, da Contabyte, não sei se você conhece ele. Não. Depois você procura lá. Ele tem feito um trabalho legal no Instagram para empreendedores. Só que eu fiz um podcast com ele. O que ele faz, Altair? Olha só. Ele faz o Instagram, só que ele pega aquele Instagram dos vídeos, ele joga em grupos de mentoria, de empresários. Ele joga em grupos de podcast. Ele participa de podcast para fazer o recorte para jogar no Instagram. Ou seja, ele percebeu que não é que o Instagram, o cara vai vir. Ele tem que usar aquilo ali como um braço para distribuição de conteúdo. Okay. Então, beleza. Se o contador ele quer fazer esse trabalho para distribuir o conteúdo dele no Instagram, show de bola, é isso. Ele tem que fazer o YouTube, tem que fazer o site, tem que fazer lá o Instagram, mas lembrando que isso eu distribuo o meu conteúdo. Para o quê? Para as pessoas me verem. Então, vou supor, você fez um vídeo lá no Instagram falando de fluxo de caixa para o empreendedor, tá? Então, ele tá num grupo lá de empreendedores, ele joga esse vídeo lá. Aí o cara vai ver aquele vídeo e fala, interessante, ele pode começar a seguir você. Não necessariamente ele vai comprar. Agora, quando eu faço YouTube e faço Google, o cara tá pesquisando assim lá no Google. Como migrar de MEI para ME? Aí ele acha um vídeo do Altair. Ele começa a assistir aquilo, ele fala assim, putz, esse cara que tá me ensinando, eu vou chamar ele. Sim. Ou ele lê um artigo, ele lê lá metade do artigo e fala assim, não, já vou chamar aqui que eles vão conseguir me ajudar. Ou seja, mídia e necessidade, o cara te encontrou e não você foi atrás dele. Quando eu falo de Instagram, ou eu vou impulsionar meu conteúdo para as pessoas começarem a me seguir, ou eu vou pegar esse conteúdo e vou distribuir ele para as pessoas começarem a me seguir. Não necessariamente elas vão comprar de mim e levantar a mão. Por isso que é muito mais vantajoso, estratégico você fazer YouTube, fazer Google. Não estou falando para você não fazer Instagram, porque a gente faz. Sim, entendeu? Todo mundo faz. Mas, por exemplo, hoje, pergunta, as levantadas de mão da DPG, a maior levantada de mão vem da onde? Você acha que é do Google e do YouTube? Não, a maior levantada de mão e fechamento é de influenciadores. Sim. Mas vem cliente pelo YouTube, pelo Google, mas a gente tem uma estratégia. Então, o erro é o contador não querer ter uma estratégia e não usar o digital como braço dessa estratégia. Por exemplo, se não fosse um online, eu e você jamais tínhamos se conhecido. Com certeza. Você entende? Então, assim, se eu tenho parceria com outros influenciadores, porque eles começaram a ver um conteúdo meu. Eu fui lá, abordei, conversei, através do online. E essa cabeça de estratégia que o contador do outro lado tem que ter. E eu vejo que esse trabalho de desenvolvimento é um trabalho, principalmente na vida do contador, é um trabalho desafiador, porque o contador também tem um lado muito técnico, né? Um lado que nós precisamos estudar e precisamos se preparar para entregar um trabalho de qualidade. Agora, e principalmente quem é pequeno, né? Porque quem é pequeno tá sentando em várias cadeiras ao mesmo tempo. E aí eu queria, para a gente começar a dar dicas, eu queria que você desse dicas para o contador que está começando. Então, assim, eu estou começando agora, tenho lá, eu estou sozinho, eu empresa, ou tenho mais 2, 3 funcionários. Por onde que você acha que ele deveria começar a criar esse posicionamento e fazer esse marketing? Google Meu Negócio. Google Meu Negócio é de graça. Então, assim, se o cara não tem nicho, Altair, ou se o cara tem um nicho, então se o Google Meu Negócio tem um nicho, eu tenho que olhar lá para dentro das ferramentas do Google, que você dá uma googada lá, você já sabe, você aprende, não precisa contratar DPG. Se quiser contratar, ótimo, que a gente ajuda esse cara. Sim. Mas tô sem dinheiro nenhum, tô sem grana, eu vou pro Google Meu Negócio porque as pessoas procuram contabilidade próxima. Sim. E se ele tá bem posicionado no Google, ele manda o link lá pros clientes, tenho 10 clientes, 15, não tem problema, manda para avaliar, o Google começa a te dar posicionamento através do Google Meu Negócio. A gente tem inúmeros clientes desse jeito. Segunda coisa, quando eu vou empreender, eu preciso ter a cabeça do seguinte, eu preciso ter o básico, que é um domínio.
Sim. www, o nome da minha empresa, um e-mail profissional, porque afinal de contas o cara resolveu empreender, né? Pelo amor de Deus. Não vai aparecer com Hotmail, né? Exato, Pelo amor de Deus. Pelo né? amor de Deus. E o cara tem que ter um investimento no site, um site bom, aonde esse site tem um blog. Eu vou dar um exemplo aqui que você conhece ele, o Linimar, da Sei, Stock. Conheço. O Linimar é o nosso cliente. O Linimar, hoje, ele só paga pra gente a manutenção básica. Pergunte, procure aí, Stock Contabilidade. O Linimar, ele faz os conteúdos, ele tá fazendo conteúdo, né? Aí ele me chamou e falou assim, Marta, só vem lixo pra mim e tal. Aí eu peguei, olhei pro blog dele e falei assim, Linimar, sabe por que tá vindo lixo? Você tá falando pra pessoa errada, você tá falando pro empregado, não pro empregador. Mostrei pra ele como que ele escrevia, ele começou a mandar pau, escrever, ele mesmo grava os vídeos dele no YouTube, hoje ele já tá com 2 colaboradores, e ele tá fechando 2, 3 vendas por mês de conteúdo que ele mesmo grava, que ele mesmo escreve. Ele aprendeu o jogo, ele falou, Mar, daqui a pouco, ano que vem, eu vou terceirizar o conteúdo aí pra vocês. Mas tá aí um exemplo. Sim. Então o cara, pelo menos, ele tem que investir. Esse é o básico. Sim. Esse é o básico. Ou então, vou aprender a fazer um site em WordPress. Aprende, vai lá. Tô sem dinheiro para comprar um. Vai lá, vai no YouTube, aprende a fazer, mas faça algo que, de fato, vai fazer você ranquear. Então, para mim, esse é o básico. Eu vou discordar de você uma coisinha aí, tá? A gente vai começar as polêmicas agora. Para vocês que gostam de polêmica, já chama os convidados aí, já coloca na sala. Sabe que você falou assim, por exemplo, antigamente, quando eu comecei, eu nunca... Eu até tentei fazer o site hoje para mas eu não consegui, não fica muito bom de tecnologia, não. Mas uma coisa que eu acho que é importante, a questão do Google Meu Negócio que você falou é super importante ter isso bem posicionado. A questão de produzir conteúdo, como você trouxe um exemplo. Só que quando essa questão fala de fazer um site, eu ainda acho que a pessoa deveria procurar uma agência. Eu te explico por quê. Porque, assim, eu acho que o contador, ele tem que entender o seguinte, se eu estou começando a empreender e estou tendo meus primeiros passos no negócio, eu preciso entender que todo negócio para se construir também precisa de investimento. Eu vejo muita gente sofrendo e fala assim, você pode começar um negócio sem dinheiro nenhum. Dá, mas o preço é maior. Exato. Certo? Emocional. Então, quando você olha isso aí, você fala assim, tem coisas que eu acho que dá para você fazer e tem coisas que eu acho que você precisa de ajuda. Então, por exemplo, ter um site contábil, na minha opinião. Imagina o cara tá lá no YouTube vendo como faz um site, como publica, como hospeda. Cara, é muito aprendizado. Trabalho demais. Entendeu? Que nem a gente eu mexo com isso há muito tempo sem fazer isso. Então, eu entendo o seguinte, o Google Meu Negócio, ok, mas eu acho que a pessoa ela deve já ter essa visão de investimento em marketing. Hoje, muitas empresas acabam separando de 5% a 10% hoje do seu faturamento para investir em marketing para continuar crescendo. Então, acho que a pessoa ela deveria ter É porque eu acho que é difícil você falar isso, porque dá a impressão que você está querendo vender a questão do site. Mas não é. Eu que estou do outro lado, eu posso falar. Eu acho importante a pessoa direcionar um investimento para fazer um site, para ter uma assessoria. Não vou começar grande, mas assim, pega um pacotinho pequeno, alguma coisa essencial que a agência tem para vender e faz para poder melhorar. Que foi o que o Linimar fez. Quando eu falo da pessoa se virar sozinha, Altair, o que a gente vê lá, que muita gente chega, e quem dera, muita gente chega e as pessoas não têm o básico para fazer um site básico, um site mais barato, que a gente tem pacotes para o pequeno. Então, a pessoa não está preparada para... Porque assim, não adianta você fazer um site sem ter sua identidade visual. E o cara não tem dinheiro para investir na identidade visual. Identidade visual não é uma coisa cara. O cara não tem dinheiro para investir no site. Então, beleza. Se você não tem dinheiro para isso, já que você resolveu empreender... Então, o que você disse, é uma trabalheira lascada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você precisa de separar um valor, não estou falando nem para você ter o básico. Eu não estou falando para ele fechar com a gente conteúdo, YouTube, nada disso. Isso mesmo, fazer que nem o Linimar. O Linimar está com a gente há 4 anos, Altair. Há 4 anos. O Linimar, esse ano que ele deu uma boa crescida, porque fazer conteúdo no YouTube, no blog, a gente sabe que demora um tempo. E aí, agora que ele começou, Marta, eu vou começar a terceirizar, porque eu já não estou mais com tempo para fazer isso. Sim. Mas é sobre isso. Mas assim, a pessoa tem que se movimentar. É o que eu disse. A pessoa não tem uma logo, não tem uma identidade visual, não tem um domínio, vá ser CLT que tá tudo certo. Não, então, é isso que eu ia falar. Eu acho que assim, se você pegar a mortalidade de empresa no Brasil, a gente vai ver que as empresas morrem por falta de planejamento, por falta de gestão e por falta de comportamento empreendedor. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que a gente vê a história de sucesso que são exceções e transforma em regra. Então, assim, o cara começou um negócio com R$100 e hoje está multibilionário. Com limite. Né? Com limite. Nem o Flávio Augusto conta. E hoje está multimilionário. Então, a gente vai transformar a regra, a exceção, em regra. Isso é perigoso. Por quê? Porque, na verdade, quem é contador e que trabalha no escritório de contabilidade hoje, ou trabalha numa empresa e quer montar um escritório de contabilidade, ele tem que ter uma economia.
Não adianta falar, não, pede demissão da sua empresa, que só com o seu conhecimento você vai... Não, já foi o tempo. Já foi o tempo. Hoje não vai. Hoje a pessoa tem que ter uma economia. Então, já vou dar uma dica. Para você que está trabalhando num lugar e quer montar um escritório de contabilidade, você vai ter que ter uns 10 mil, pelo menos, para investir na sua identidade pessoal, fazer um sitezinho. Porque se você não tem um site, você não tem nenhuma porta de entrada para o teu cliente. Já começa por aí. Então, assim, é o mínimo do mínimo você ter uma empresa, você ter um site e você criar uma identidade visual. Você também vai ter que ter um dinheiro para comprar pelo menos para investir num bom sistema. Tem gente que fala assim, eu vou pegar um sistema baratinho. Aí você começa no baratinho, aí você tem 50 clientes, daqui a pouco você quer mudar de sistema, aquela trabalheira inteira, e você entrega tudo pela metade. Então, tem coisas, se você quer empreender dentro da contabilidade, você tem que fazer uma economia para você ter um dinheiro. Porque não é que eu sou contra a pessoa começar do zero. Eu comecei do zero, mas eu tinha uma rescisão de 12 anos de empresa. Ou seja, tinha um banquinho ali. Porque eu não consigo me ver abrindo um negócio sem não ter pelo menos 30, 50 mil reais para fazer um investimento. E o pessoal diz que você quer abrir uma empresa, você tem que ter 6 meses ali para te bancar, né? Você tem que se bancar, você tem mínimo. que... Não, e quem não tem experiência? Aí piorou. É pior ainda. Nós estamos falando de 6 meses para quem já tem bagagem, tem experiência e sabe o que está fazendo. Exato. Então, eu acho que essa questão aí do investimento, mesmo que você seja pequeno, cara, tem que investir em marketing, tem que investir na sua identidade visual, tem que investir na sua presença digital. E detalhe, Altair, quando a pessoa investe nisso, ela tem que pensar o seguinte, isso é um investimento, não é um investimento que vai ter um retorno, é um investimento que ela vai fazer, que é como a mesma coisa, eu comprar um celular, qual que é o retorno que eu vou ter com esse celular? Eu vou me comunicar com as pessoas. Então, a partir do momento que eu fiz a minha identidade visual, fiz o site, aí eu preciso colocar gasolina nele. Aí vem o trabalho que a pessoa tem que tomar decisão. Que nem o Linimar. Ele tomou a decisão de ocupar os domingos dele, os sábados dele, que nem você fazia lá atrás, depois do horário, dele produzir da maneira correta. Ou então, terceirizar. Aí sim, agora já tô estabilizado, porque tem coisas, é que nem eu, por exemplo, eu tenho alguém de RH lá? Tenho. Só que eu não coloco tudo lá dentro. Eu terceirizo coisas que não faz sentido nenhum eu ter isso lá porque não é meu core. Sim. Então, aí sim, o contador pensar em terceirização. E uma coisa que você disse que é bem interessante, que é o seguinte, gente, o que era antes não é mais. Vou dar um exemplo para você clássico. O pai do Alex, quando chegou lá de Pernambuco, aqui em São Paulo, ele encontrou Carapicuíba, ele comprou metade dos terrenos em Carapicuíba. E isso há 50 anos atrás. Sim. Ele construiu várias casas, hoje ele tem várias casas de aluguéis. Altair, me disse que alguém que sai do Nordeste hoje chega aqui em São Paulo para comprar esse monte de terreno. Não consegue comprar nem para ir morar. Você entende? Não adianta falar para mim, não consegue mais, porque são os tempos. Acabou. São os tempos. Então, assim, o terreno que meu pai comprou lá no Jaraguá, onde ele mora hoje, ele jamais conseguiria comprar se não fosse naquela época e ninguém consegue comprar mais hoje. Sim. Então, as pessoas têm que entender que aquela época que o Flávio Augusto usou limite era uma outra época. Hoje é totalmente diferente. E é a mesma coisa. A época que o Altair lá atrás começou a produzir conteúdo era a época que o Altair lá atrás. É diferente hoje. Não tinha ninguém. Hoje as pessoas têm oportunidade? Tem sim. Só que são oportunidades diferentes. É isso que as pessoas têm que compreender. E eu acho que mudou muito, porque naquela época, por exemplo, no Google, quando eu comecei a fazer conteúdo em Google, nós estamos falando em 2010. Não tinha nenhuma contabilidade online, digital, não tinha nada disso, assim. O pessoal colocava site em flash e estava lá em primeira posição do Google. Então, assim, era uma época sem concorrência. Agora, hoje tem concorrência. Agora, fazendo um bom trabalho, tendo paciência e focando em médio e longo prazo, com certeza dá muito resultado. E aí, esse cara, você falou do inicial. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho desses escritórios que já são mais tradicionais, que até cresceram e que hoje estão totalmente perdidos no digital, estão começando a buscar ajuda, porque estão percebendo que estão perdendo muitos clientes e não criou esse posicionamento digital. Como é que está a tratativa com esses escritórios? Igual com os pequenos. Não muda nada. Sabe por quê, Altair? Porque tanto os pequenos como os grandes, eles têm que ter posicionamento. Foi o que eu expliquei aqui. Não adianta vamos lá. Muda uma coisa. Os grandes chegam querendo o quê? Tráfego pago. Sim. Alguém enfiou na cabeça deles que eles já têm um site, eu vou investir em dinheiro em tráfego pago e vai dar tudo certo. Às vezes a gente pega cliente lá que investe 8, 10 mil, 15 mil e não tá tendo nada. Resultado zero em tráfego pago. Então, esse cara que é maior, que já tem uma bala na agulha, ele chega lá meio que assim, putz, tô investindo, não tô tendo resultado. Aí a gente vai ver o que acontece. Ele não tem um posicionamento que nem o pequenininho que chegou
chegou lá, não tem posicionamento. Então, a gente tem que construir... Ele só tem mais dinheiro para queimar, Ele só tem mais dinheiro para queimar. Então, assim, a gente fala... E aí vem a diferença de você começar a entender o jogo. Ou a gente, antigamente, vamos pôr para dentro. É venda, vamos pôr para dentro. Hoje em dia, não. Fala assim, olha, não é o seu dinheiro que a gente está querendo aqui. Então, você vai ter que seguir um passo a passo para conseguir o resultado. E eu já expliquei aqui qual é o passo a passo, entendeu? Então, essas pessoas, elas começam... Aí vem aquela questão da parte de ser educada, de virar a chave. Sim. Então, tem algumas que viram a chave assim, putz, entendi o jogo. Tem outros, Altair, que bate o pé, aí fala assim, fechei com a concorrente de vocês que me ofereceu isso. Querido, tchau e benção, pode ir, é batata, Altair. Eu falei assim pros meninos, passa 6 meses, às vezes nem 6, 3 meses, o cara fala assim, vocês tinham razão. Aqui eu não consegui nada, só veio o lixo de novo, tal, porque se venderam uma ilusão. E contabilidade se vende através de confiança. Sim. Não tem jeito. Vou dar um exemplo para você. A Contabilizei, não tem problema nenhum de falar isso, porque as ferramentas mostram, a Contabilizei investe em ads por dia, R$200 mil. Se a gente pegar o Serrush, a gente vê, R$200 mil. Aí diz para mim, você... Um cara lá que tem 5 mil para... Vamos pegar um cara que tem 5 mil para investir por mês lá. Se você não tem um posicionamento, você joga esse dinheiro, você acha que você vai concorrer com a Contabilizei? Não, que não tem nem como. Não você vai entende? fazer nem... Até porque o tráfego pago para esse pessoal que tem menos, a gente faz totalmente diferente. Primeiro a gente vai impulsionar conteúdo que deu certo. Sim. A gente vai impulsionar YouTube que deu certo. Fica muito mais fácil. Exato. Sai mais barato. Ele sai mais barato. Então não adianta esse cara querer concorrer com assim, é a mesma coisa que você pegar aí o Palmeiras, o Várzea para concorrer contra o Palmeiras. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você entendeu? Por isso que você tem que ser muito estratégico no seu posicionamento de marketing. Então, seja pequeno, médio, grande, por mais que o médio e o grande tenha bala na agulha, se ele não direcionar corretamente, ele acaba se frustrando e não tendo resultado. E aí, o bacana é que o cara que tem um pouco mais de dinheiro para investir, ele não necessariamente precisa ficar só investindo ali no conteúdo, no YouTube, tal. Ele pode também pegar esse dinheiro para atrair conteúdo topo de funil. Ou seja, faz um conteúdo na rede social, dando alguma coisa pro seu nicho e enchendo o seu topo, nutrindo esse cara até esse cara levantar a mão para você. Sim. Então, ele pode investir um pouquinho mais aqui, entendeu? Entendi. Mas, no geral, Altair, essa é a estratégia. Para pegar aquele público que está, vamos dizer assim, consciente ainda do problema, né? Porque Exato. a gente tem aquele... Esses dias até estava na mentoria, estava falando sobre isso. A gente tem ali 1% que já sabe o problema que tem, a solução que tem, a solução que tem disponível no mercado e está comparando. A gente tem 9% que tem um problema, mas não tem ideia desse problema. E os outros 90% que está lá... Tudo né, boiando. tranquilo, sem pensar que ele tem um problema. Esses 90%... Para falar com eles, você precisa de mais dinheiro para queimar e você precisa ter algo assim que tire ele da zona, né, de tranquilidade. Então, você tem que geralmente impactar ele com um anúncio, assim, com uma entrega muito forte, né, para que ele saia ali daquela zona de inatividade e tenha interesse e até falar com você, né? E essa entrega, ela tem que ser uma entrega gratuita, ou seja, para você, você precisa dos dados da pessoa, Sim. dando alguma coisa para ela, seja uma aula, seja uma planilha, seja um e-book, para aquela pessoa entrar no teu funil e essa impactou ela começa a te conhecer, para em dado momento essa pessoa levantar a mão para você. Mas por que muitos não querem essa estratégia? Porque tá todo mundo com a corda no pescoço e eles querem o quê? Esse quer o lead boca de funil. Sim. Ele quer a pessoa que já tá ali apertada, levantando a mão, entendeu? Querendo comprar naquele momento, né? Exato. E esse lead, ele é mais difícil, é cada vez mais caro e que funciona muito bem na produção de conteúdo quando você resolve o problema e a dor que o cara tá buscando, né? Exato. E agora deixa eu fazer uma pergunta. E essas ligações que as pessoas... Porque muitos contadores me perguntam assim, eu falei, quando a gente marcou o podcast, eu falei, cara, vou fazer essa pergunta para a Marta. Como ela atende muitos contadores, funciona ainda pegar aquela lista fria e colocar uma SDR para estar ligando ali para tentar agendar uma reunião? Altair, a gente tá testando isso lá, tá? Até a gente foi testar isso lá. Não, funciona de forma estratégica, certo, mas não de forma não estratégica. Então, por exemplo, quando a gente vai pegar uma lista fria para ligar, você tem que fazer todo um enriquecimento dessa lista. Então, primeiro eu vou ligar, vou pegar o e-mail, vou pegar o WhatsApp. Se eu tenho mapeado muito bem qual é o meu nicho, eu sei quais são as dores, eu vou colocar esse cara dentro do funil, disparar um conteúdo para ele. Agora, se eu for abordar esse cara de uma forma agressiva ou de uma forma nada a ver, você vai só jogar dinheiro no lixo. Entendi. Acabou. Assim, eu contatei várias empresas que fazem esse tipo de trabalho. E sabe o que as empresas falam? Eu não quero contador, porque eles não têm nenhum... Olha só porque as empresas não estão pegando contador para fazer prospecção. Não tem proposta de valor.
não tem diferencial, e geralmente, quando a contabilidade não tem proposta de valor, não tem diferencial, o diferencial é atendimento, isso não é diferencial mais. É difícil o cara abordar alguém, fazer um trabalho muito pesado em relação a isso. Quem tem resultado com isso, a gente tem um cliente lá que tem um resultado com isso, só que ele tem uma abordagem totalmente diferente e ele segue esse fluxo que eu tô dizendo para você. Existe um fluxo. Se você vamos pegar o Thiago Reis, no mercado ele ensina sobre isso. Ele mostra para você um passo a passo, um fluxo que tem que ser feito até esse cara levantar a mão para você. As pessoas acham que assim, eu liguei, abordei e vou marcar uma reunião. Não funciona desse jeito. Não funciona. Porque eu acho que tem muitos contadores que me perguntam isso. Falam, Altair, mas não tem como eu comprar uma lista e eu ligar pro cara e tentar marcar uma reunião? Eu acho que assim, que nem você falou, tem que ter uma proposta de valor muito clara, muito definida. Por exemplo, vamos supor que a gente tem a Rose que atende restaurante, né? Sim. Vamos supor que a Rose está lá fazendo uma propaganda para restaurante e ela fala assim, sei lá, 70% dos restaurantes em São Paulo estão pagando até 50% a mais de imposto. Se você tem um restaurante, faça um diagnóstico gratuito aqui com os nossos especialistas, já reduza o seu imposto agora. Isso. Se eu faço isso, provavelmente, se eu tenho esse discurso com a pessoa, pode ser que em algum momento a pessoa me ouça, né? Mas pensando que é difícil falar com o tomador, porque a grande questão é, se eu ligar hoje para a sua secretária, será que ela sabe a sua dor? A sua dificuldade? Difícil. Difícil ela saber. Então, difícil você também fazer uma oferta numa questão fria, fazer uma oferta para a pessoa de valor e a pessoa realmente ser impactada, porque dificilmente você vai falar com o dono da empresa. Exato. E aí, Altair, eu fiz esse teste, eu coloquei uma pessoa minha lá para fazer esse teste, né? Então, primeira coisa, e a gente não fez só, a gente fez teste com farmácia, com restaurante, com autopeças e tal. Para chegar no decisor já existe um jeito que você faz, só que é um trabalhinho, que aí o contador não tem tempo de fazer esse trabalhinho, que é ir lá pegar o CNPJ, colocar CNPJ, você tem site, não tem, entrar no registro BR, tem todo um passo a passo para descobrir o nome, até chegar nessa pessoa. Ou então passar pela secretária, que aí é uma outra barreira, entende? Se a pessoa não fizer isso certinho, primeiro que ela nem tem ela que fazer, ela tem que arrumar alguém para fazer isso para ela. Porque o tempo que você investe nisso é suado, entende? E segundo é o seguinte, ele falou assim, vou comprar lista. Gente, você compra lista, os dados estão tudo ruim. Eu já comprei 1.500 listas, até para fazer propaganda, fazer remarketing, lookalike, é muito ruim. Porque são os dados que eles pegam na internet, às vezes esses dados nem estão tão atualizados assim. Muitas das vezes a empresa tem um e-mail do contador, nem é o e-mail da empresa. Acabou, entendeu? E é isso, o cara não tem uma proposta de valor, o cara não tem um diferencial. Hoje em dia, infelizmente, 90% das contabilidades estão, seu diferencial, atendimento, qual a proposta de valor? Que é isso? Nem sei o que é isso. Então, é muito mais trabalhoso você fazer esse trabalho do que você chegar a fazer um trabalho de conteúdo, de gravar vídeo, de fazer um conteúdo, porque já sabe o que as pessoas estão buscando. E é tão simples saber o que as pessoas estão buscando. Gente, baixa no canal do Altair, olha lá, dá uma gugada lá, pergunta pro seu cliente, vê quais são as perguntas que seus clientes fazem. A partir disso, gera conteúdo. E é só gerar conteúdo e ir acompanhando isso. E o próprio ChatGPT hoje ajuda você a gerar tanto conteúdo. É só você perguntar para ele quais os conteúdos mais relevantes com base nas buscas daquele seu nicho, do nicho que você quer atuar, ele vai te dar uma lista gigante de conteúdo para você poder fazer. Não faça conteúdo. O Google agora, ele tá fazendo o seguinte, que a gente estuda muito isso lá, né, Altair? Não faça conteúdo com inteligência artificial. Porque o Google agora, até para barrar isso, então o Google já sabe o que é conteúdo feito por inteligência artificial, ele coloca uma marca atrás e isso derruba muito o posicionamento. Um cliente nosso lá resolveu, eu vou fazer por contal, passou acho que uns 4 meses, o cara que tinha posicionamento, em primeiro lugar, palavra-chave na região, palavras-chave importantes, caiu porque começou ele... a cair muito, né? O Google está olhando isso, até porque ele tem que diferenciar. Então, isso que você falou, sim. Vai no ChatGPT, pergunta, ele te dá várias informações. Para dar ideia do conteúdo, exato, né? Para você fazer. Exato. E para você fazer, é simples, é você responder. Como que você responderia essa pergunta desse cliente? E aí se o cara não sabe responder perguntas básicas, que é do dia a dia dele, me poupe, né? Não, aí não dá. Exato. Aí a gente tem que jogar outro jogo. Exato. Agora, Marta, pra gente ir caminhando aqui pro nosso final... Mas já? Já? Meu Deus. Daqui a pouco, calma, a gente vai chegar lá. Eu tô falando final, é daqui umas 3 horas. Calma, pessoal, enganei vocês, hein? Deixa eu falar. Quando a gente olha o tamanho do mercado de contabilidade hoje, a gente veio acompanhando que vem crescendo o número de escritórios de contabilidade. A gente eu olhei no site do Conselho Federal de Contabilidade, estava ali em torno de 93, 94 mil. Isso vem crescendo. Então, daqui a pouco vai ter 100 mil, vai crescendo, até porque o empreendedorismo está crescendo dentro do mercado de contabilidade. O que você acha, assim, na sua visão de marketing,
O que você acha que pode acontecer com o mercado em relação a se todo mundo hoje resolvesse, se 94 mil escritórios de contabilidade resolvessem fazer marketing hoje, como é que seria? Nós temos 20 milhões de empresas, é isso pelo último levantamento? Isso, 20 isso. milhões de empresas, né? Se a gente dividir 20 milhões de empresas por 94 mil, vai dar quanto? Eu não sou muito boa de matemática. Dá quanto aí? Os universitários. Os universitários, 20 milhões. Já estão dividindo ali, ó. Já estão dividindo ali. Quantos milhões? Então, vamos pegar aí que daria o quê? 100 empresas para cada um? Acho que é isso, é isso? 20 milhões por 94. 94 mil. 94 mil. Faça a conta. Divide aí. Aqui a gente está ao vivo, pessoal. Aqui a gente faz a conta aqui. Na hora. Daria 21 clientes para cada um, tá? Então, se todo mundo resolvesse fazer, daria 21 clientes, que seria muito pouco se a gente analisar isso. Só que você deu um dado muito importante no começo. Quanto tempo as empresas sobrevivem no Brasil? Até? Em 5 anos, 50% quebra. E contabilidade é uma empresa, ele é um empreendedor. Então, o que eu estou vendo aqui? Altair, a reforma tributária vai ser um divisor de águas. Sim. Vai separar o joio do trigo. Então, esses 94 mil escritórios vão deixar de existir. Por quê? Porque a gente sabe da complexidade da legislação brasileira. Sabe-se que na contabilidade só vai sobreviver quem de fato tem um time tecnicamente bom, quem realmente se preocupa com isso. E aí entra o relacionamento com o cliente também. Quem se preocupa com o relacionamento com o cliente. Sim. E o que eu estou vendo? Muitas empresas de contabilidade fazendo fusão, muito escritório pequeno sendo vendido. Então, você pode esperar que daqui 10 anos, que é na hora que a reforma começar a valer, para valer, não vai ter mais esses 94 mil. Porque muita gente vai sucumbir por causa da mentalidade. Sim. Então, a gente já sabe como que funciona o jogo. Então, esses 94 mil, vai crescer, mas vai diminuir também, que nem o ano passado. Acho que mais de 20 mil escritórios fecharam. Isso, Exato. Então, assim... Vai acontecer uma mudança no mercado. Vai acontecer uma mudança muito grande por causa da reforma tributária. E aí, nesse momento que se você separa. E o que eu vejo muito lá? Muita gente... Hoje a gente tá numa... Tem muito escritório entrando, só que ainda muito escritório tá vindo ali de sucessão. Sim. Primeiro que os pais não estão conseguindo sucessor, já começa por aí. Sim. E segundo que muita gente está cansada. Tá cansada. Tô vendendo meu escritório, porque quando a pessoa começa a ficar cansado, ele não tem mentalidade para inovação. É isso aí. E aí competir com quem tá chegando aí... Fica cansativo. Fica. A gente sabe como é. Não é só para o mercado contábil, para qualquer mercado. Se eu não tivesse o Alex, se a gente tivesse uma sociedade, a gente acaba sucumbindo. Sim, se você não perder o gás, acabou. Já era. Então, assim, para continuar no mundo do empreendedorismo, então, assim, se os 10 mil escritórios que hoje faz alguma coisa na internet, todos os 10 mil resolvessem fazer conteúdo, ainda assim, existe um mercado muito grande, porque nem todo mundo gosta de mim, gosta de você e vice-versa. Então, você sempre vai ter um oceano azul. E aí, você quer um dado, Altair? Eu não sei se você chegou a ver, eu fiz 3 vídeos, foi um experimento social, liguei para 120 escritórios de contabilidade, de norte a sul. Só liguei para quem faz propaganda e quem gasta. Só cliquei nos anúncios. Certo. O único anúncio que eu não cliquei foi o escritório, só para ver como que era o seu escritório mesmo, tá, gente? Liguei lá e ele sabe disso. E aí é o seguinte, pasmem, das 120... Deixa eu falar, ela só me contou que ligou lá depois que deu certo, entendeu? Depois que deu certo. E aí, gente, pasmem, dos 120 escritórios, só 2 conseguiram me levar até o final. E um foi do escritório do Altair. Foi você. E o outro foi outro escritório. Que conseguiu me levar até o final de uma abordagem. Sim. Porque o restante, Altair, assistem lá. Eu coloquei lá. Assistam. Não, é muito fraco. A gente olha... Eu não sei se você chegou a assistir, mas assim, assistam. Vai lá entrar no canal do Grupo DPG e assistam lá esses vídeos. Pra você ver a oportunidade que tem. Ou seja, a pessoa paga propaganda, você liga, o cara não sabe te atender, o cara não sabe te abordar, o cara tá boiando, assim, o cara não tem uma estratégia. Então, Altair, existe um oceano azul para esse mercado. E detalhe, o digital é só um braço de uma estratégia de marketing. Aí você tem networking, você tem carteira de cliente, você tem programa de indicação, você tem ali parcerias que você faz na sua região, com influenciadores. Eventos. Então, tem várias outras maneiras. Quando o cara começar a perceber que ele tem um leque de informações, só que para ele estar no network, estar no evento com o influenciador, se ele não gerar conteúdo, entregar valor, é a mesma coisa. Eu tô aqui com o Altair hoje porque eu entreguei um valor. Quando o Altair esteve comigo lá, ele entregou um valor para mim. Não foi a questão aqui, não é nem compra, né? Nem é comprar um do outro. É a questão aqui realmente é o valor que você entrega pro outro. Sim. Então, quando o contador compreender isso, que não é só no mercado contábil, se fosse só no mercado contábil, por que o Adib tá lá fazendo conteúdo? A Adib fatura bilhões por ano. Sim. Só que ele resolveu o quê? Ele tem um sonho, uma meta de ser a maior farmacêutica do país. Hoje ele é a 6ª. Ele fez o quê? Eu vou gerar conteúdo com valor. Tanto é que as outras farmacêuticas estão tudo de cabelo em pé. Não sabem nem o que fazer. Porque ele resolveu
colocasse média aí para quem quisesse ver, para quem quisesse ouvir, e você vê. Eu realmente descobri o que era genérico depois que eu vi um podcast dele. Sim. Entende? Então, assim, por que eu tô aqui hoje fazendo conteúdo? Tirei uma parte do meu dia, Por quê? Porque a gente quer gerar valor para as pessoas. Sim. Gerando valor, as pessoas nos veem valor e talvez lá na frente elas comprem alguma coisa nossa. É sobre esse jogo do marketing. Se o contador compreender isso, ele vai longe. Com certeza. Eu acho que o maior desafio, eu acho que hoje, desses empresários que já estão há mais tempo e que não precisaram do marketing, e que já estão muitos anos na área, é querer arregaçar a manga e realmente fazer. Exato. Porque eu vejo que e isso também é uma oportunidade para os mais novos, né? Porque tem muita gente que olha que o marketing é importante, que dá para gerar resultado, mas ele não abre mão de viver a vida que ele está vivendo hoje. Então, assim, se falar assim, cara, vai para a rede social... Cara, aqui tô tranquilo, não quero. Então, acho que está abrindo as portas para muita gente também que está chegando agora no mercado, né? Exato. E é uma porta muito grande, que a pessoa tá com vigor, tá com vontade. E eu entendo, Altair, porque às vezes a gente enche o saco, é cansativo. Sim, Se a gente não tem um objetivo, se a gente não tem um propósito muito... Sabe, se a gente... assim, o que faz a gente continuar? É o propósito. Então, a gente sabe o propósito, sabe os boletos que tem que pagar. Então, a gente sabe que tem que trilhar. Se não fosse isso, a gente já tinha sucumbido, ó. Que nem eu falo, se eu fosse ser só vendedora e ganhar comissão, nem apareceu, eu estaria muito bem. Sim. Só que a gente acaba tendo um propósito. A gente tem esse propósito, a gente vai seguir em frente, entendeu? Então a pessoa tem que deixar de ser cansada e falar, tem um propósito? Se eu não tenho um propósito, gente, é aquilo, vende teu escritório, segue em frente, vá descansar. Agora, se de fato eu tenho um propósito, quero seguir em frente, quero crescer. Pessoas, né? Porque quem não está crescendo está morrendo. Então, só você olhar para o mercado. Hoje tem vários contadores fazendo várias coisas diferentes, fazendo vários jogos diferentes e tem dado resultado. E o que eu vejo que faz a diferença de quem está crescendo, que tem os nossos clientes que estão crescendo. São os clientes que entenderam esse jogo e estão jogando o jogo deles. Estão lá, sabe, produzindo conteúdo, seja uma vez por semana, seja montando o departamento comercial deles, o eu comercial, investindo um pouquinho de tempo para isso, mas estão fazendo alguma coisa diferente. É que nem você já está caminhando, vai fazer 365 dias. Agora, tá aí, mas você fez. Todo santo dia você fez um pouquinho. Sim. E você viu mudança na sua vida. Você viu uma diferença. É a mesma coisa esse cara. Não adianta ele achar que ele vai caminhar 1, 2, 3 dias, sentar aqui amanhã, cadê a diferença? E não é assim que funciona o jogo do marketing. O jogo do marketing funciona a partir da consistência e persistência. É a mesma coisa o jogo da técnica. Se você não é um bom técnico, você não aprende, você não coloca os seus colaboradores para aprender, você vai ficar para trás também, que não vai adiantar marketing nenhum. Porque não adianta você vir aqui fazer um AUE, é a mesma coisa. Se a Marta tá na internet e eu não tô ali olhando para meus processos, treinando meu time, fazendo o que eu falo, o cara não vai entregar, eu tô lascada. Sim. Como aconteceu lá atrás. Sim. Porém, você precisa se mexer. Sim. E aconteceu comigo também dentro do mercado de contabilidade, né? Porque a gente teve um momento que a gente conquistou muitos clientes, mas a gente não conseguiu sustentar aqueles clientes lá, até porque a nossa equipe não estava preparada para lidar com o desafio do crescimento. Então, o marketing ele funcionou muito bem, mas entrou para um lado e saiu pelo outro, né? É isso então, aí. Esse é um maior desafio. Agora, Marta, pensando no que a DPG hoje tem de posicionamento estratégico dentro do mercado de contabilidade, o que você espera para o futuro de ajudar esses contadores, de poder continuar? A gente está finalizando agora, está indo para o nosso... Infelizmente, passa tão rápido, né, o nosso bate-papo. Mas o que você sonha hoje como DPG, como empresa, para mudar a vida de muitos contadores? Porque eu tenho certeza que assim, vocês têm trabalhado também muito nessa questão educacional. E é uma questão que eu apoio, que eu acredito muito na educação. A gente tem visto que o contador ele tem muito que aprender em relação a vários pontos, não só nessa questão de marketing, na questão de gestão, na questão de mentalidade, e vocês têm feito um trabalho. Como é que você vê a DPG para os próximos anos, ajudando esses contadores a evoluírem, não só na questão de marketing, mas nessa questão empresarial, tendo em vista que vocês têm uma bagagem gigantesca dentro do mercado de contabilidade? Primeira coisa, educação, não adianta, cada vez mais. O ambiente que você está. Então, assim, como que a gente vê? A gente vai querer ajudar quem quer ser ajudado. Uhum. Não adianta você, o cliente chegar lá, primeiro que ele não vai nem entrar, né? Uhum. E querer falar que é do jeito dele, do forma dele. Se eu sou especialista, você vai ter que ouvir o especialista. A mesma coisa chegar no meu contador e falar, quero ser lucro real. Por quê? Ah, não, quero ser simples nacional. Por quê? Sim. E o cara tem que me convencer. Então, eu vejo que a gente vai ajudar muito mais, mas quem quer ser ajudado, quem quer ouvir.
Sabe, quem quer de fato, fala assim, não, eu vou dar uma chance, eu vou virar a minha mentalidade. E segundo, Altair, a gente acredita que a gente vai conseguir ajudar muito mais, porque a inteligência artificial está entrando com tudo. E a gente já está há 1 ano e meio, a gente montou até uma empresa de inteligência artificial, utilizando muitas ferramentas para fazer o quê? Para a gente conseguir baratear mais o serviço e ajudar mais, porque esse aí é o caminho. Sim. Claro que a gente sabe que quando a pessoa quer uma coisa muito gourmet, vai pagar mais caro e tal, mas no médio prazo aí, até essa questão da reforma, pós-reforma, é a gente usar muita inteligência artificial como um braço nosso para alcançar mais contadores e ajudar de fato esses contadores. Mas uma coisa que eu tenho visto que é certo, só é ajudado quem quer ser ajudado. Entendi. Quem não quer ser ajudado, ele vai bater o pé, ele vai espernear, aí ele vai para um lado, vai para outro, bate a cabeça aqui, bate aqui, e tá tudo bem, que é o tempo de aprendizado. Mas se o cara, por exemplo, tá aqui ouvindo a gente há 1 hora, Sim. e ele não absorver 10%, não perde seu tempo. Ouve, porque você está falando com pessoas que já passou pelo caminho. Então, por exemplo, quando eu vou num curso, Altair, quando eu vou num evento, eu pego aquele livro assim, putz, mas esse cara passou por isso, então quer dizer que se eu fizer isso, se eu deixar de fazer isso, é isso que eu tento fazer. Então, se o cara, que nem você falou, o meu cara tá fazendo lá comigo a mentoria. Aí eu vejo o cara no Instagram. Ele não vai, você já sabe que esse cara vai sucumbir 1 hora de tanto que ele tá fazendo, ele tá indo pelo caminho errado. Sim. Então, as pessoas E mesmo tendo um mentor, né, que tá falando para ele o caminho, as pessoas querem fazer as coisas por ego. Então, ele tá lá no Instagram porque ele tá vendo, porque às vezes até eu não sei se acontece com você, hoje não tanto, mas até eu, às vezes o Isaac fala assim pra mim, Marta, por que você quer fazer esse conteúdo? Aí eu, é mesmo, né? Você só quer like, que não tem nada a ver você fazer isso. Vai assim, porque o fulano tá fazendo. Vai assim, Marta, fulano é fulano, joga o jogo dele. Você entende que até eu, que já conheço o jogo, às vezes cai em umas armadilhas. Sim. Por isso a gente tem que estar muito bem assessorado, saber com quem a gente anda. Até uma frase do Johnny que ele fala, a ambiência faz a frequência. Sim. E isso é verdade. Qual é o ambiente, quais são os mentores, qual é a rede de apoio. E hoje eu até gravei um vídeo, Altair, falando sobre rede de apoio. Qual a nossa rede de apoio na vida espiritual? Qual a nossa rede de apoio na vida conjugal? Qual a nossa rede de apoio na vida empresarial? Sim. Então, assim, você já tem o cara tem um mentor que deu certo nesse segmento. Por que o cara não tá ouvindo você? Se eu tenho um mentor na área espiritual e eu vejo que o cara tá indo bem, e é isso, eu escolhi ele porque eu vi resultado nele, Sim. por que cargas d'água eu não tô seguindo o que ele tá falando? Pergunta interessante. Você entendeu? Então, assim, por que cargas d'água eu tô lá perdendo meu tempo, investindo dinheiro e não tô ouvindo? Então, as pessoas têm que parar, de fato, ver quem é que está com resultado e não só estar no ambiente, mas começar a deixar de ser espectador para ser um fornecedor, sabe, para ser um protagonista, um protagonista, né? Um cara daquilo. que realmente faz, exato. Né? Aquele filme, o último filme que saiu agora, do Quarto de Guerra, esqueci o nome, que até esqueci, o tema agora, esqueci, do mesmo produtor do Quarto de Guerra. Eu esqueci o nome do filme agora. Sabe aí, produção? Hã? A Forja. A Forja. A produção sempre sabe das coisas, exato. entendeu? A Forja. E nesse filme, a mulher fala uma coisa muito interessante. Você é dreno ou você é dreno ou você é... Ai, suporte. Esqueci. Assim, você é dreno ou você é suporte? Você drena as pessoas ou você é suporte para essas pessoas? Você tem que ser suporte. Sim. E você ser suporte do seu cliente é você fornecer conteúdo. Como que eu atinjo as pessoas em massa? É fornecendo conteúdo. E mais uma vez, não vai ser todo mundo que você vai agradar. E tá tudo bem, mas você tem que pôr a mão na massa e fazer. Então a DPG ela vai apostar nesses próximos anos também muito na questão da educação. Demais. Porque se eu pudesse ser conselheiro seu nesse momento agora, aí como é que o cara vai dar conselho para mestre, né? Aí fica difícil. Mas eu acho que eu vejo um papel muito importante, sabe, da DPG em relação à educação do mercado. Por quê? Porque eu acredito muito que as pessoas têm visão, né, do que acontece quando você interage. E como você está muito dentro do mercado de contabilidade, trabalha para escritório de contabilidade, você tem uma clareza muito grande da realidade, né, do que acontece dentro do mercado de contabilidade. Eu acho que as pessoas têm que ouvir mais, né? E é o que você falou. Às vezes você tem essa experiência, você quer vender essa experiência para a pessoa, mas a pessoa ela insiste em querer comprar uma fórmula mágica, comprar um caminho mais fácil, né? Mas eu acredito que o projeto da DPG, acho que principal, além de continuar fazendo todo esse trabalho de marketing, deve ser essa questão da educação, né? De ajudar realmente os contadores a entender esse jogo, né? E olha só, a gente tem um grupo, que a gente chama esse grupo é um grupo de mentoria, mas a gente chama ele de Funilgram, porque lá atrás começou com a intenção de ensinar Instagram pros contadores, só que se tornou algo maior, que são clientes nossos. Então hoje, nesse grupo, a gente ensina sobre gestão. Eu trago pessoas
Eu uso um pouquinho da minha experiência, então a gente ensina sobre marketing, sobre várias coisas nesse grupo. E você quer uma dica aqui pro cara fazer uma virada de chave no escritório dele? Quero. Quer uma dica? Que eu vejo que acontece muito? Primeira coisa. Fala ali naquela câmera ali agora. Vai lá, pega aí. Primeira coisa, gente, você fazer uma gestão financeira do seu escritório. Eu vejo muito contador penando com isso, deixando o cara, não faz cobrança, não cobra, sabe? E para serviço. Se ele fizesse esse ajuste de cobrar os clientes, de ter uma régua de cobrança, ele já faz uma virada de chave. Porque como eu vejo o contador penando com isso, ter medo. Ter medo. De cobrar, de precificar. É a primeira coisa. Não precisa, eu tô falando nem de marketing aqui, eu tô falando de gestão. Sim. Então, essa primeira dica eu te dou. Você olhar pra tua carteira assim, quem é o João e quem é o Trigo? Esse aqui é o Trigo. Eu vou continuar com esse cara? Não. Rua. Ou ele vai me pagar, ou eu vou pôr ele no pau. Acabou. Porque tem contrato pra isso, mas tem medo de fazer isso. O joio, né? Então que você eles falou têm o trigo, mas você vai jogar o joio. O joio fora. O trigo você fica com ele. Então, essa primeira dica. A primeira, assim, que ele vai já fazer uma virada de chave. Porque eu vi quem ouviu e fez e seguiu esse conselho, já conseguiu fazer uma virada de chave. Separa isso. E a segunda dica, Altair, é a pessoa ter uma mentalidade realmente digital. Como assim, Marta? Esses dias eu achei tão engraçado, a pessoa falou assim no grupo, como que eu faço para os clientes me darem o documento, eu enviar o documento para eles? Porque eles querem receber tudo físico. Aí eu perguntei assim, qual sistema que você usa? Domínio. Tá, e você tem um Onvio? Tenho. Eu falei assim, meu contador aqui usa um Onvio. Eu pego tudo lá. Ah, mas como que é isso daí? Eu falei assim, ó, eu até fiz um videozinho, tá aqui assim, assado. É você aprender a falar não. Ó, Altair, é o seguinte, você a partir de hoje não vai receber mais, você não vai me mandar os documentos físicos, vai ser tudo online. Sabe por quê? Porque pra você a organização é essa. Você mostrar pra ele que ele vai ter vantagem fazendo isso. Sim. Mas fazer o quê? Ser um educador. Pegar a mão do seu cliente, andragogia. E se esforçar. E não no primeiro não, deixar pra lá. Sim. Ah, não consigo. Sabe? É crença. Sabe? Ó, eu tenho certeza que se o cara fizesse essas duas coisas que eu tô falando, ele já dá uma virada de chave, ele já consegue avançar muito em relação ao marketing. Maravilha. Poxa, só com essas duas dicas aí, vou te falar. Pior que a gente tá falando nem de marketing. Não fala, você fala, nem dei dica de marketing. Mas olha só, Marta, pra gente finalizar, deixa aí, você quer mandar um beijo, porque você pode mandar um beijo pro Alex. E eu não vou mandar um beijo pro Alex, porque você vai ficar com ciúme, entendeu? Mas você pode mandar um beijo pro Alex. Você pode receber, daqui a pouco você vai receber um brinde ali, ó. A produção já tá preparando para te dar um brinde. Olha. Acho que eu já vou até pedir a produção. A produção pode dar um... Aí, ó. Ai, olha, gente. Altair, você quer me ver gorda mesmo, né? Aí, ó. Olha, tudo que eu não gosto, meu aí, Deus. Ó, chocolate, olha. Uma caneca personalizada com a fotinho dela, olha só. Olha que maravilha. Isso é coisa do Thiago, né, Thiago? Ah, isso é coisa do assessor, né? O assessor sempre acha Adorei, viu? As melhores soluções. Acho que ele foi lá me pesquisar, saber que eu gostava. Adorei, obrigada, viu, Altair? Maravilha. E aí eu quero que você faça suas considerações finais em relação à dica que você quer dar, mandar abraço pra família, enfim, tá contigo aí a finalização. É lá nessa câmera aqui, né? Nessa câmera aqui, ó. Vai pra lá. Bom, primeiro, a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Então, primeiro eu quero agradecer, Altair, pelo espaço, você ter conseguido esse espaço. Você é um cara... Eu gosto muito de você porque você é um cara transparente, você é um cara carismático e eu sempre vi verdade em você. E isso é muito bacana. E você que está assistindo a gente, primeiro, o Alex, porque eu falo que o Alex, ele me direciona em tudo que eu faço. Sim. Então, assim, dá honra que tem honra também. Então, assim, eu quero agradecer que eu tenho um sócio que é muito, muito estrategista, é um cabeça, que nem ele fala, Marta, se a gente não tem um cérebro, a gente não consegue viver. E isso é verdade. Então, eu quero agradecer o Lucas, que é o meu sócio da operação, porque se não fosse ele lá na operação também, a gente não conseguiria fazer as coisas. Sim. E para você, contador, o que eu tenho um recado muda a mentalidade. Ouve os seus conselheiros, ouve a sua rede de apoio. Se você que está assistindo, o Altair é seu mentor, ouve o que ele está falando. Porque se você está ali ouvindo, se você está aqui ouvindo esse podcast 1 hora e você não fizer 10%, não perde seu tempo. Então, começa a ouvir mais as pessoas. Já que eu entrei num grupo de mentoria, começa a entender, mas a entender as pessoas que têm resultado. Então, assim, antes de você entrar numa mentoria, pesquisa se essa pessoa tem resultado. Sim. Antes de eu fechar um curso, pesquisa se essa pessoa tem resultado. Porque, às vezes, nem tudo que reluz é ouro.
Infelizmente, a internet tem a parte boa e a parte ruim. A parte ruim é que às vezes as pessoas vendem um céu e não constrói porcaria nenhuma. Então, assim, o seu mentor tem escritório de contabilidade? Esse escritório já fez sucesso? E sucesso que eu falo naquilo que você está querendo dar virada. Então, assim, hoje o Altair, ele é sucesso em marketing e venda no escritório dele. Então, você já sabe disso. Então, na hora que for escolher esse mentor, vê de fato qual é o resultado. E hoje em dia a gente consegue investigar muitas coisas na internet. Sim. É fácil. Então, mudar o seu ambiente, mudar com quem você anda. E eu tenho certeza, Altair, as pessoas fazendo isso 10% vai conseguir fazer essa virada de jogo. Eu consegui fazer a virada de jogo lá na empresa. A gente mata um leão por dia, mas porque eu me juntei com as pessoas certas, ouvi as pessoas certas. A DPG começou uma virada quando eu comecei a ouvir o meu maior mentor, que foi o Alex. Sim. Antes que eu era cabeça dura, queria ficar fazendo pela minha cabeça, não ouvia quem era mentor, eu só me lascava. Quando eu resolvi ouvir e praticar, as coisas começaram a virar. E eu vejo que é igualzinho o contador. Quando ele está no ambiente com o mentor certo, ele faz a virada de chave. Ele vira o jogo, né? Vira. Galera, muito obrigado. Eu preciso agradecer a disponibilidade da Marta Giove, que veio aqui com essa beleza, com esse encantamento. O Alex depois vai me pegar, enfim, mas... Ô, Alex, tô valorizando o passe aí, Alex, pelo amor de Deus, hein? Mas agradecer de verdade, agradecer o trabalho que você vem fazendo, que você trouxe luz para muitos escritórios de contabilidade em todo o Brasil. É uma empreendedora também muito dedicada, enfrentou muitos desafios, como todos nós enfrentamos, mas 50% fica pelo meio do caminho, vocês não ficaram, então vocês são bem vencedores e que Deus continue abençoando vocês, continue brilhando e ajudando cada vez mais contadores em todo o Brasil, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, pela audiência, foi um prazer estar aqui com vocês e até nosso próximo episódio. Fica com Deus.